Nesse vídeo a gente vai conversar muito mais sobre uma coisa que realmente me fez mudar minha vida, meus hábitos, e de uma forma bem sincera, bem profunda, que eu quero conversar contigo, que está me ouvindo. Muito obrigado por ceder preciosos minutos da sua vida em me ouvir. E isso é uma decisão que você tomou, né? E justamente nós vamos falar sobre como é importante a gente tomar essa decisão e o peso que uma decisão tem na nossa vida, nos nossos objetivos, nossa vida financeira, nossos hábitos. E quando você sabe que realmente tomou essa decisão. Quando você atingiu uma maturidade, um nível de conhecimento, um nível de prática, que você percebeu, pô, tô no caminho certo. Tô fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. E vou, ao longo dessas últimas semanas, refletir bastante acerca disso, né? Porque eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, recentemente, faz uns 2 meses atrás, onde eu decidi que na verdade foram duas, né? A primeira, que eu não quero mais ter sobrepeso. Não, sempre fui gordinho, tive a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, sempre foi lutando contra a balança, assim. Cansei de consultar nutricionista, cansei de fazer dieta, cansei de fazer exercício físico, procurar esporte, academia, imagina de tudo, né? Mas agora eu tomei uma decisão firme, convicta, coerente, certo? Eu não quero mais ter esse sobrepeso. Não quero mais ser gordinho. Não quero, simplesmente não quero. Então, quando eu assumi essa decisão, quando eu falei para mim mesmo, não quero mais fazer isso, e agora, tendo uma maturidade, sendo um pouco mais velho, eu tenho 35 anos, é diferente de uma decisão que a gente toma quando é jovem, quando a gente não tem muito a perder. Mas agora, por não ter tomado essa decisão antes, acabei perdendo muitas coisas no caminho. Perdendo qualidade de vida, perdendo autoestima, perdendo outras coisas que são importantes. Mais importante do que comer chocolate e tomar cerveja no final de semana. Ou todo dia. E a segunda decisão importante é em relação à minha filha. A minha filha mais velha, ela é colérica. Para quem conhece um pouco de temperamentos, colérico é um nível de temperamento que a pessoa é bem explosiva, ela é bem forte, assim, ela tem uma opinião e uma postura bem, por certas vezes, agressiva, assim, né? E por muitas vezes nós entrávamos em brigas, eu acabava perdendo a paciência com ela, agindo com ira, e eu decidi, eu não quero mais brigar com ela. Eu não quero, simplesmente eu não vou mais brigar com ela. E quando a gente toma essa decisão de eu não vou mais fazer isso, ou eu quero isso para mim, ou não quero isso para mim, que a gente está dizendo? A gente está programando o nosso cérebro para fugir dessas ocasiões que nos proporcionam essas coisas que nós não queremos. Por exemplo, eu não quero mais ter sobrepeso, eu não quero estar acima do peso. E por isso eu decidi que eu vou seguir um plano alimentar, vou consultar com um nutricionista, vou fazer exercício físico, não vou tomar cerveja, não vou comer doce, não vou fazer aquilo ou outro. Então, e o meu cérebro já tem as ferramentas, já está programado para não fazer essas coisas. Então, quando era bem comum, assim, tipo, jogo do Inter, quarta, final de semana, de tomar uma cerveja e fazer um churrasco. Só que toda semana isso era prejudicial. Toda semana fazia com que, mesmo fazendo dieta, eu não tivesse os resultados que eu gostaria que tivesse. Eu não estava emagrecendo porque eu fazia dieta, mas eu tomava cerveja, e são coisas conflitantes. São coisas que não estão no mesmo caminho.
É. Então, o momento que eu falo pro meu cérebro, ó, você não faz mais isso não faz mais parte de mim, não faz mais parte da minha personalidade, do meu ser, dos meus hábitos, eu estou descartando. Quando eu tomo essa decisão firme e convicta, eu não fico com remorso de ter essa perda, dessa alegria passageira, ou até uma alegria bem rasa, de celebrar a vitória, ou qualquer jogo do Inter, ultimamente mais perde do que ganha, de celebrar esse evento com bebida de álcool, com cerveja, com vinho, seja o que for. Então, eu não, eu não faz mais parte, eu não vou, eu aceito perder isso para seguir firme nessa decisão que eu tomei de ser saudável, de estar no meu peso ideal. Compreende? E isso me fez me lembrar de uma decisão muito importante na vida da minha família, que a relação não foi nem eu que fiz, mas eu lembro como se fosse ontem, como no dia que meu pai parou de fumar. Meu pai foi fumante desde, sei lá, desde que eu era criança, imagina, década de 80, 90, era normal, quase todo mundo fumava. Então, meu pai era fumante e chegou um ponto que ele fumava, acho que 2 carteiras de cigarro por dia, tem um consumo bem alto. E não sei o que aconteceu, se foi por uma recomendação médica ou recomendação de alguém, que falaram para ele que ele deveria parar de fumar. E ele foi pesquisar, ou encontrar soluções de como parar de fumar. E isso que eu me lembro até hoje, que ele tentou usar, tipo, acho uns adesivos de nicotina, uma coisa do tipo, assim, colava no braço, ou substituir cigarro por outra coisa, por doce, sei lá, não lembro. Tinha algumas coisas que ele tentou antes, mas teve um dia que ele falou assim, olha, de hoje em diante, eu não fumo mais. Pegou a carteira de cigarro e nunca mais fumou. Vejo que é uma decisão muito importante na vida dele, na família, não só dele, mas de toda a família, de não fumar mais. E o que ele fez para parar de fumar? Ele decidiu que não iria mais fumar. Parece simples e do ponto de vista metodológico, né? Simplesmente, se a gente não quer fazer mais alguma coisa, a gente simplesmente não faz. Mas a dificuldade que vem por trás disso, de ansiedade, de estresse, de hábitos, acabam gerando e dificultando essa simples decisão de parar de fumar. Então, quando a gente entende a importância, essa decisão, como ela é importante de tomar, como ela de ser realmente decidido, lavrado, registrado, como se fosse um contrato que tu faz contigo mesmo, de eu não vou mais fazer isso, eu quero fazer isso, a gente atinge quando existe um certo tipo de maturidade. E refletindo sobre maturidade, me lembrei de uma formação que eu tive com o meu diretor espiritual, onde no livro que ele escreveu, ele vai falar sobre maturidade espiritual, mas o meu objetivo aqui é falar sobre um ponto importante desses que ele elenca sobre maturidade, que não há como identificar quando a gente é maduro, ou quando isso acontece. Tem um grande amigo meu que eu pensei que ele sempre foi muito brincalhão, muito extrovertido, e daí a mulher, a esposa dele ficou grávida, e eu pensei, agora ele vai se tornar mais maduro porque tá vindo filho. E não mudou nada. Então não é com idade, não é através de um evento, ou morando sozinho, ou tendo filho, não. A maturidade, que eu vou parafrasear aqui o livro do meu diretor, que eu não vou mostrar ele, porque esse livro é particular, né? Não tem para vender, e é um relato pessoal dele muito importante. Como saber se estou amadurecendo? Daí ele vai sugerir: voltemos nosso olhar novamente para o nosso Senhor.
É ele o modelo perfeito de homem maduro. É ele o modelo de santidade que deve inspirar. Encontramos nele o parâmetro, a medida, o ideal, a direção para onde devemos caminhar. E vai continuar depois. Assim como uma família, os pais desafiam os filhos a amadurecer. Os filhos, por sua vez, também desafiam os pais no mesmo caminho. É uma via de duas mãos, onde todos desafiam uns aos outros as mais diversas reações, onde a maturidade e a imaturidade se evidenciam. Então, maturidade vai ser quando a gente aprende com os erros. Quando a gente erra, temos uma grande oportunidade para recomeçar algo. Então, a pessoa que é madura o suficiente, ela principalmente consegue reconhecer o seu erro. Consegue reconhecer que errou e assumir a responsabilidade, toma para si a responsabilidade daquele erro e acaba então crescendo, evoluindo para não ocorrer esse erro duas vezes, para não cometer esse erro duas vezes. Então, é uma grande oportunidade, um erro pode ser uma grande oportunidade para exercer principalmente a humildade, o perdão e um convite à maturidade. E quando a gente fala, trazendo então para o lado das finanças pessoais, da administração financeira da casa, como você queira chamar, é tu ter a maturidade, a coragem. Até eu li num outro livro que tem gente que tem vergonha de olhar para si, se olhar no espelho, olhar um extrato, desculpa, olhar um extrato do cartão, olhar um extrato de uma conta bancária, porque lá ela reconhece, ela vê os seus erros e ela tem medo, tem vergonha disso. E a vergonha é justamente o medo da gente ver o que realmente somos. Então, quando alguém tem... Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas tem vergonha de falar em público, porque quando a gente está em público, a gente está mostrando aquilo que realmente nós somos. Quando eu dou play aqui na câmera, eu estou mostrando para você, abrindo meu coração, abrindo minha intimidade, dizendo e mostrando para você o que o Roger realmente é. O que o Roger pensa, quais são as atitudes, qual que é o pensamento, o que ele faz, o que ele não faz. Então, os primeiros vídeos que eu gravei aqui, realmente eu passei vergonha. Tentei usar outros artifícios, talvez, alguma outra ferramenta para não me colocar em evidência. Mas agora não, agora é só eu, você, um celular no meio de nós e um microfone para captar esse áudio. E a maturidade, então, ela vai ser realmente evidenciada. A gente vai conseguir perceber que aquela pessoa é madura, que aquela comunidade é madura, aquela família é madura, quando o mestre não está presente. E foi isso que eu escutei na homilia do último domingo da Ascensão do Senhor, onde ele confia na igreja, pois ela está pronta, está madura para ser o que ela mesmo deve ser. Então ela está madura, ela vai fazer aquilo que o mestre ensinou. É super comum num processo, estou aprendendo, vendo agora com as minhas filhas, né? Quando sabe que um filho está maduro, é quando ele vai fazer a coisa certa que tu ensinou para ele, no momento que você não está junto. Você não está junto. Então, a maturidade se percebe na ausência do mestre. E por um certo momento, de repente, eu vou ser seu mestre agora em relação às suas finanças pessoais. Então, o primeiro passo, a gente tem que aprender a caminhar junto com o mestre primeiro. Porque a gente não sabe fazer tudo, a gente não nasceu sabendo fazer qualquer coisa. E agora também, tão pouco nós sabemos. Então, todos tivemos mestre. Eu tenho meus mestres, tenho meus mentores, tenho meus professores. E dessa forma também me coloco no papel de professor para te acompanhar nas suas finanças pessoais.
Então, inclusive, se você deseja fazer seu planejamento financeiro, ter uma consultoria, uma mentoria comigo, clique no link que está na descrição desse vídeo que a gente pode conversar particularmente. Então, quando o mestre não está presente, aquela pessoa vai conseguir caminhar por suas próprias contas. Então, esse nível de maturidade, ele acaba sendo diferente para certas pessoas. Conheço pessoas jovens de idade que são extremamente maduras e conheço pessoas mais velhas, com 40, 50 anos, que ainda não conseguem evoluir suas finanças, seus hábitos, sua vida, porque estão presas a hábitos infantis, a hábitos imaturos, como bebedeiras, como pornografia, adultério. Posso citar uma lista imensa aqui de ações, de pecados ou de hábitos ruins que degridem a imagem daquela família, daquela pessoa. Então, não é sinal de idade a maturidade. E sim, o sinal, maturidade vai ser um reconhecimento daquelas as boas ações que nós já estamos enraizados, já está acontecendo dentro do nosso íntimo, dentro dos nossos hábitos naturais. Então, o momento que eu deixo a minha filha sozinha em casa, não é o caso, ela é muito nova, deixo ela sozinha em casa, eu sei que ela vai agir conforme eu ensinei a ela a agir. Ela vai conseguir fazer os seus brinquedos, ela não vai se matar, não vai ligar um fogão ali, não vai sair com uma faca atrás da irmã dela. Então, a maturidade vem principalmente a gente assumir os erros e quando a gente tem esse nível de maturidade, vai ser possível tomar uma decisão. Tomar uma decisão convicta, concreta, importante para mudar a sua vida, para mudar a vida da sua família e não precisar depender de INSS, não precisar depender de outras pessoas para te sustentar, para prover um lar, seja agora ou seja no seu futuro, na sua aposentadoria. Então, quando você toma uma decisão, eu decidi ter uma vida financeira confortável, você decide abrir mão dessas pequenas coisas que vão te tirar do caminho. Quando eu decido que eu quero investir para o meu futuro, quero ter uma aposentadoria, uma renda, sei lá, um exemplo, R$10.000 por mês quando eu atingir meus 60 anos. Eu vou ter que tomando a decisão, eu vou ter que tomar as atitudes que vão me levar a esse cenário futuro. Então eu estou imaginando, quando eu penso nos meus objetivos a longo prazo, eu estou projetando uma imagem do Roger daqui a 25 anos, estando em forma física, tendo uma renda passiva, estando com uma família, morando numa casa, morando num sítio. Eu projetei essa imagem. Então essa imagem eu vou buscar concretizar ela através das minhas ações de hoje. Então, é essa o nível de maturidade que a gente espera, que a gente deseja, que a gente anseia, e não simplesmente ficar se queixando, ficar botando a culpa em terceiros. Não, uma pessoa madura, ela vai assumir o erro, vai assumir a responsabilidade daqueles seus atos que não foram bons. Então, ela vai se assumir, ela vai corrigir que não aconteça de novo e assim vai amadurecendo e esse processo ele se retroalimenta. Então, quanto mais profundo a gente encontrar esse nível de entendimento, de diagnóstico, de percepção das nossas atitudes, dos nossos erros, a gente vai estar cada vez mais se refinando aqueles pequenos erros, aqueles pequenos gastos, aqueles pequenos coisas que te tiram do caminho de construir aquela imagem, de concretizar esse teu pensamento futuro, eles acabam sendo melhorados e otimizados. Então, provavelmente, eu vou atingir o resultado que eu quero, não daqui a 25 anos. Se eu melhorar cada vez mais minhas ações, vai ser mais eficiente, então, a minha vida, a gestão dos meus recursos, e essa imagem pode ser antecipada. Ou, daqui a 25 anos,
esse meu objetivo ele pode ser ampliado, ele pode ser maior. De vez eu tenho uma renda de 10 mil, eu posso ter uma renda de 15 mil, a renda passiva. E é isso que eu te convido. Te convido então nesse vídeo de refletir na sua vida e tomar a decisão. Toma a decisão e assuma essa decisão para você. Bom, de hoje em diante, eu não quero mais usar cartão de crédito. De hoje em diante, eu não vou mais pagar juros de empréstimo pessoal. De hoje em diante, eu quero ter uma vida financeira saudável, gastando aquilo que eu posso gastar, economizando, investindo no meu futuro, que é dessa imagem que eu criei, que eu desenvolvi, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 50 anos. E a partir dessa decisão de hoje, eu quero que você faça as ações necessárias para atingir os objetivos. Isso vai implicar em algumas perdas de curto prazo. Então, faz sentido nós abrirmos mão de algumas alegrias, alguns prazeres do curto prazo para termos um benefício 10 vezes maior daqui a alguns anos. Espero que você tenha compreendido um pouco dessa mensagem, dessa reflexão que eu quis trazer e te convido a se inscrever nesse canal, a deixar o like nesse vídeo e tomar a decisão de construir uma vida saudável para você, para sua família e seguir acompanhando este canal para a gente continuar conversando, continuar falando sobre as finanças e principalmente evoluindo, crescendo no nosso intelecto, em todos os outros aspectos da vida. Ótimo, te vejo até o próximo vídeo e fiquem com Deus.